Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. E hoje é quarta-feira, nós vamos corrigir os exercícios que foram propostos no domingo sobre a propriedade e nomeação de um conjunto. Então, o primeiro exercício, ele diz assim: se n pertence ao conjunto dos números naturais e n é menor do que 5, então, quais números que n pode ser, né? Então, quais são esses números que nós poderíamos colocar aqui? Menor do que 5 seria o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Né? Então vamos colocar em ordem. Poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Poderia ser o 5? Não. Por quê? Porque não tem o sinal de igual. Então ele não diz que poderia ser igual a 5. Ele está dizendo que tem que ser menor do que 5. E se x pertence aos números naturais, se x é maior do que 5 e menor ou igual a 9, então quais números que o x pode ser? Então vamos colocar aqui. Maior do que 5 tem que ser o 6 em diante. Não pode usar o 5 porque não tem o igual. Então 6, 7, 8. Aí eu tenho um limite aqui, ó, até o 9. Então ele tem que ser menor ou igual a 9. Por ter o sinal de igual, ele pode ser o 9. Então, eu coloco o 9 aqui, que também é maior do que o 5. Vejam a condição, né? O E, a condição é que seja desta forma, neste intervalo, né? E aí eu fecho e está nomeado os elementos desse conjunto, desta propriedade. Indique os elementos dos conjuntos. Então, agora é dada a propriedade, vamos colocar também os elementos através da simbologia, olha só. X que pertence aos naturais, tal que x seja maior do que 7. Então, maior do que 7 pode ser o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, aí é infinito, porque está dizendo todos os números maiores do que 7. Maior ou igual a 7? Usando o igual, o elemento entra, então o 7 vai entrar, porque tem o igual aqui, né? Então, 7, 8, 9, 10 e também é infinito, porque está dizendo que é maior e não tem um limite. Quarto exercício. O quarto exercício, diga se o conjunto é finito ou infinito. Então, o conjunto dos números naturais começa aonde? No 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Eu posso parar? Não, porque ele vai continuando um número após o outro. Então, ele não tem fim. Se ele não tem fim, ele é infinito. Aproveita e mostra o símbolo do infinito. Então, para quem não sabe, o símbolo do infinito é uma letra, né? Diretor, é uma letra grega, né? É um 8 deitado. Isso, é um 8 deitado, mas ela pertence ao alfabeto. Não sei, não tenho certeza se é o grego. Então, seria isso, a ideia do infinito. E aí, quando vocês forem aprender o conjunto dos números inteiros, nós vamos trabalhar também essa ideia do finito e infinito. E aí vocês vão ver que vai ter também uma técnica para dizer que tipo de infinito é esse. Porque vocês vão ter também números com outras características que não vem ao caso a gente expor tanto tempo para falar sobre isso agora. Não quero minimizar para vocês o tempo o máximo. Então vamos lá. X que pertence aos naturais, x menor ou igual a 1000. Vejam, tem um limite. Ele pode ser o 1000 por causa do igual que nós temos aqui, mas ele chega aqui e para. Se ele para, então ele não tem continuidade infinita. Logo, esse conjunto é finito. Né? Por quê? Porque existe um limite até 1000. Então, esse conjunto vai do 0 até o 1000, contando um por um. Depois, x que pertence a n tal que x seja maior ou igual a 10. Se tem um igual, ele começa no 10. Vamos por aqui. Se ele começa no 10, ele pode ser o 11, o 12. E aí ele não para, ele continua. Se ele continua, ele é infinito. Ah, quer dizer então que não precisa começar no 0 para poder dizer que ele é infinito? Não, não precisa começar no 0. Basta ter a continuidade. Então, se ele é infinito, olha lá o símbolo que nós já aprendemos, né? Infinito. Tá claro? X que pertence
aos naturais, tal que x seja maior do que 1000. Maior do que 1000, começa no 1000? Sim, mas não posso colocar ele no conjunto. Então seria o 1001, 1002, 1003 e vai indo, também não vai ter parada. Portanto, ele também é infinito. E se ele é infinito, nós já aprendemos aqui a simbologia, né, do infinito. Tá claro? Agora o quinto exercício. Determine os conjuntos A união com B e A intersecção com B, sendo que o conjunto A tem essa propriedade e o conjunto B tem essa propriedade. Olha só, para diferenciar A de B, nós fizemos o conjunto B maiúsculo. Então é possível usar letras do alfabeto, que não precisa ser só A, porque viu lá na teoria que o exemplo era o A, só pode ser o A. Não, não entre nessa neurose e nesse desespero, né? Qualquer letra do alfabeto maiúscula nomeia a propriedade de um conjunto. Então vamos colocar aqui quem é o conjunto A, né? Olha lá, ele vai do 5 até o 10, né? Porque o x ele é maior do que 5, lendo ó, de frente para trás, o x é maior do que o 5. Se a gente ler daqui de trás para frente, nós vamos ver que 5 é menor do que x. Então, ele vai do 5. E chega aonde? Aos menores iguais a 10. Então, se tem o igual, o 10 entra. Então, ele começa no 6 e vai até o 10. É isso que está sendo dito na nomeação da propriedade A. Depois, o B. Ele vai do 3 até o 8. Então, o 3 ele pode usar. 3. Vamos colocar aqui já. 3. Aí, ele vai até o 8, mas o 8 ele não pode usar. Por quê? Não usa o sinal de igual. Ele está usando só o menor. Então, ele vai até o 7. Então, 4, 5, 6 e 7. Mas o exercício, ele não para aí. Ele disse para nós, eu quero a união de A com B. O que é a união de A com B? É pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B, formando um novo conjunto. Então, nós temos aqui todos. Então, vamos começar do menor número. Então, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? Então, o conjunto B vai todo lá dentro. E depois, ó, 6 já tem, eu não preciso repetir. 7 já tem, também não preciso repetir. Então, eu continuo colocando os outros que eu ainda não coloquei. O 8, o 9 e o 10. Então, isso é unir conjuntos. É pegar todos os elementos dos conjuntos e encaixar num único conjunto. No canal já existe uma aula sobre isso. Sim, no canal já existe uma aula sobre união de conjuntos e que vocês podem vir a assistir essa aula no nosso canal. Basta clicar, né, na aula que vai estar aparecendo aqui no cantinho de vocês e vocês dão uma parada nessa aula, vai lá rever essa parte para entender e depois volta aqui e continua assistindo. Nada melhor do que estar em casa e poder estar pausando, né? Porque na escola passa tão rápido, às vezes você deixa escapar, às vezes você tem vergonha de perguntar, porque alguém pode zombar de você. Então, aqui não, você pode parar e, por favor, se vocês quiserem, né? Coloquem nos comentários as dúvidas de vocês. Se for a opção de vocês, ficará em sigilo o nome de vocês, tá bom? A intersecção com B. Então, a intersecção, que também já tem aula no canal, nós vamos pegar os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, quem são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? O 6, ó, e o 7. Não tem mais nenhum elemento de A e B que se repete, só esses dois. Então, são só esses dois que nós vamos colocar nesta nomeação. Tá claro, pessoal? É bem simples assim mesmo, né? E na aula que vem, nós vamos começar a fazer as primeiras operações básicas dentro do conjunto dos números naturais, né? E aí nós vamos rever, aprender novamente e uma oportunidade para aqueles que nunca viram o assunto também poder aprender. Obrigada pela companhia de vocês, compartilhem a nossa aula. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal também, porque muita coisa nova tem
a vir por aí, né? Cliquem no sininho para que vocês recebam as nossas notificações. Obrigada mais uma vez e até domingo na nossa próxima aula sobre adição de números naturais.